Oi, gente, eu sou a Ari. Eu sou a Yuba. E eu sou a Chicago. E hoje, gente, a gente vai gravar um vídeo contando histórias tenebrosas, assustadoras que aconteceu na nossa vida, galera. Uau. E a gente tá sem conteúdo, por isso que a gente tá fazendo. Aí, ó, gente, calma aí, o que eu ia falar? Entra no nosso Discord, vai falar com a gente. E é isso aí. Tem que falar mais alguma coisa? Não, né? Eu tenho uma história, gente. Aqui, eu moro na roça, né? E aqui tem muitas coisas sobrenaturais. Uau. A gente nem falou que a nossa convidada. Não tem problema, né? Agora eu estou aqui. Já. A Chicago é a nossa convidada, gente, de hoje. Melhor que a Enfim, convidada, né? Vamos pro vídeo. Eu vou contar a vez que eu ouvi o assobio do Saci Pererê. Meu Deus. E não é brincadeira, é verdade. Mentira. Eu moro na roça, né? E é tipo chácara. Aí tem a porta da casa e a porta de fora, que é a porteira, que a gente tem que abrir pra entrar no terreno, né? Aí eu pedi uma comida. Aí eu fui lá, né, assim. Aí eu esqueci que a porta tava fechada. Aí eu fui abrir, né, pro homem entrar aqui e me dar comida. Nesse dia, eu lembro que eu tava falando com a minha avó, Deus a tenha. Tava falando com ela. Um negócio de assoviar dentro de casa que chama espírito, que sei lá o quê. Um monte de coisa esquisita de velho. Ela falou que não era pra mim, né, desafiar essas coisas. Que isso acontece. E eu não devia brincar com isso, né? Muito que bem. Eu sou uma burra. Eu fiz o quê? Assoviei dentro de casa, no meio da escuridão da roça. Fui, fiz fio, e me fugi. Porque eu saí né, só de celular na mão, na porteira toda bonitinha, achando que nada ia acontecer. Tava morrendo de medo, mas eu disfarcei. Peguei o celular, comecei a passar pra cima, assim, a timeline, fingindo que não tava vendo nada, porque tava tudo escuro, não tava mesmo. E aí, eu ouvi um assobio de longe. E aí veio um vento muito gelado. Ignorei, né? Falei, é o vento, tá assoviando o vento aí, sei lá, é Deus. Mas, muito que bem, quando eu tava voltando, o assobio foi bem mais perto. Parecia que foi bem do meu lado e alto. Aí, né, pernas pra quem te quero. Eu só corri, eu não olhei nem pra trás. Eu só simplesmente fingi que eu era aquele bicho lá do Bibi. Corri, não olhei pra trás. Eu contei pra minha avó e ela riu da minha cara, porque ela é uma velha sem pudor, uma velha que morreu. Riu da minha cara e disse que não era pra eu ter desafiado, né? O Saci Pererê. O Saci Pererê não. A história do assovio. E isso aconteceu. Essa é minha história. Obrigada. Deus esteja convosco. Amém. Eu Mas fiquei essa com história de que assoviar atrai espírito eu também já ouvi. Ai, eu nem sei assoviar, Mas então eu tô cobra, salva. espírito, eu não duvido Eu tô mais, né? salva. Porque aconteceu comigo, então. Agora eu vou contar a minha história. Porque, assim, eu tenho um trauma da Annabelle, que é aquela bonequinha. quê? Então, eu tenho muito medo, tipo, muito medo de Conjuro. Mas ela é só uma boneca, mano. O pior é que Parem de falar. a do filme é mais feia do que a real. A real dá mais medo, porque ela é uma boneca Para, não bonitinha. fala isso que tem real, eu tô ficando com medo. Gente, ó. É sério, ó. Calma. Ela fugiu, né? A real. É verdade. Para! Mas Gente, agora... para! Eu tô ficando com medo. Ai, não vou contar mais, não. Não, conta. Agora tem que contar. Calma aí, vou abrir a porta do quarto rapidinho. Boneca entra mais Quando eu era menorzinha, na escola teve uma sessão de filme. E escolheram um filme da Annabelle. Aí, beleza, né? Aí eu lembro que a professora falou assim, olha, não é pra vocês ficarem entrando e saindo da sala. Então, quem não quiser ver o filme, sai agora. E não vai poder sair. Aí minha coleguinha falou assim, não, a Yuba fica aqui. Se a gente ficar com medo, a gente cobre os olhos. Aí eu falei assim, não, vou ficar aqui então, hein? Se eu ficar com medo, eu fingi que eu não vi nada. Eu fiquei de olho aberto o filme inteiro. Beleza, foi isso que aconteceu e eu tinha muito medo disso. Eu tenho costume de dormir toda coberta, mesmo se tiver calor, mesmo se tiver frio, eu me tapo toda, né? Aí, um belo dia, eu deitei na minha caminha e falei, vou mimir. Foi isso que eu pensei, né? Mas não foi isso que aconteceu. E foi assim que eu morri. Aí eu deitei na minha cama e eu me cobri toda. Eu comecei a sonhar que eu tava na minha casa e eu tinha acabado de acordar no meu quarto e que, tipo, minha mãe tava na varanda. Aí minha mãe me chamava. Aí quando eu cheguei na varanda, minha mãe tava lá, né, varrendo a varandinha. E do nada surgiu uma caixa na minha garagem. Uma caixa de papelão, tava em um lugar específico. Eu lembro que dentro dessa caixa tava a Annabelle.
Aí, ela ficava com o olho vermelho e vinha andando em direção a mim e a minha mãe. Isso não sonho, tá, gente? Não aconteceu de verdade. Toda vez que a gente começava a orar, ela parava de andar e ela caía no chão. Aí eu lembro que minha mãe ficou orando pra segurar ela e eu fui pra rua e comecei a pedir ajuda. Aí tava passando 2 homens lá de bicicleta, né? Eu falei assim, moço, vem ajudar a gente, por favor. Aí eu fui burra, eu podia ter roubado a bike e metido o pé. Mas eu fiquei, né? Minha mãe tava lá. Aí o cara olhou assim e falou, ih, nossa, ia do demônio, vou embora. Aí meteu o pé. Aí eu lembro que teve uma hora que orar não adiantava, ela continuava andando na minha direção. Aí quando ela chegou perto, tipo, em cima de mim, eu acordei. Aí eu lembro que eu acordei com muito medo e eu lembro que quando eu acordei eu tava meio que sufocando, porque eu tava toda coberta. Aí minha mãe, tipo, veio no quarto depois e falou, ué, o que aconteceu? Eu nada. Aí ela falou assim pra mim, filhinha, vai lá na garagem e pega tal coisa pra mim. Aí eu lembro até hoje disso, que quando eu cheguei na garagem, tinha uma caixa de papelão exatamente no mesmo local que tava a caixa da bichinha. Tipo assim, é sério, eu nunca tinha visto aquela caixa ali antes, nem tava ali. Aí eu sonhei e o negócio aparece. Quando eu vejo foto dela, alguma coisa assim, eu já passo assim, eu não gosto de olhar, eu tenho medinho. Quando eu tinha 8 anos, eu sonhava que o Scooby-Doo me atormentava. Scooby-Doo. É sério, tá? Tadinho. Não tem aquele Scooby-Doo 3D dos Tem. filmes de Sim. humanos? Ele vinha... Gente, é muito aterrorizante. Meu coração acelera até hoje. Eu morro de... Eu tava no sonho, do nada. Eu ficava sozinha no sonho. Olhava pro escuro e vinha o Scooby-Doo. Sabe, em passinho assim, pequenininho? Se eu estivesse esgueirando, então. Ele aparecia, olhava pra mim e falava: se você não acordar agora, eu vou te encontrar em tal lugar e vou te levar. Eu acordava na hora e não dormia mais. Nossa, eu tinha muito medo da Dona Carochinha, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha, Carocha, aqui tá o sal. Parece um zumbi? Parece uma porca, menina. Eu sei que um dia ela tava me seguindo na minha escola. Aí eu corri e ela vinha me perseguindo. Até hoje eu tenho medo dessa velha. É uma barata, né? Pior ainda. Nossa, eu tinha muito medo dessa velha. Mano, eu acho que eu não tive nenhum medo, assim, de alguma coisa. Eu lembro que tinha um abajur que ficava no corredor da minha casa, que era tipo um palhaço segurando um balão. Aí, tipo, aquele abajur, de vez em quando, assim, que eu passava, me dava um medo. Uma coisa meio estranha, assim, um sentimento meio ruim daquele palhaço. Eu não tenho, tipo, medo de palhaço, medo dessas coisas. E falando de negócio de sonho, eu acho que teve uma vez um sonho que, tipo, ele me marcou muito, mas foi porque foi junto com paralisia do sono. E aí sim, tipo, nossa, o bagulho foi muito tenso. Lembro que tinha uns outros pesadelos também, mas desse dia, tipo, não foi nem algo muito assustador. Mas é que na época eu era muito nova, acho que eu devia ter uns 7 anos. Uns 6, 7 anos por aí, eu acho. E, tipo, eu comecei a ver muita coisa sobre alienígena. E, tipo, eu não tinha medo de alienígena, mas era um negócio que era estranho. Não tenho medo de alienígena hoje em dia. E aí, tipo, eu lembro que eu tava vendo muito esses Discover da vida, sabe? Que fala muito sobre esse assunto. Aí eu fui dormir e tal, pá, belíssima. Tô lá, deitei na minha caminha, tal. Aí do nada eu acordo. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive paralisia do sono. Sem conseguir mexer meus braços, minhas pernas, sem conseguir me mexer. Só abro o olho assim, e tipo, eu lembro que abri o olho, meu quarto tava tudo escuro. E eu falei, nossa, fodeu, né? Tô sendo abduzida. E a parte mais horrível disso foi que eu tentei chamar minha mãe, eu comecei a falar e, tipo, a voz não saía. E eu não sei por que a voz não saía. Ficou, tipo, um negócio, tipo... Ai, ai. Aí eu fiquei, tipo assim, sabe? Não saía a voz. E foi, tipo, muito terrorizante. Aí eu consegui depois me mexer, tipo, voltar, assim, nos movimentos. Aí toda vez que eu acordo, assim, que eu tô em paralisia do sono, eu já consigo voltar a me mexer. Eu identifico que tá acontecendo isso. Mas na primeira vez foi muito aterrorizante. Odeio esse tipo de sonho que a gente não consegue falar. Isso não foi nem sonho, eu tava realmente acordada. Porque a paralisia do sono é quando o seu cérebro acorda, mas o seu corpo não, sabe? Aí, tipo, você não consegue se mexer. Aí foi, tipo, muito estranho. Eu nunca tive isso, graças a Deus. Pesadão. Nossa, gente, eu tenho muito sonho bizarro. Eu acho que eu já contei pra Chicago. Tipo, eu vou contar 1, 2. Eu tenho muito. Dá pra fazer um vídeo de 30 minutos só de sonho bizarro meu. Eu já sonhei que eu era um ratinho, que eu tava num convés de um navio. Nesse navio tinha um monte de gente morta. Também. Desculpa. Mas é bom ser pequena, porque eu posso. Tá em É isso pé. aí. É. Continua. Eu posso andar.
Aí, né, eu lembro que eu ficava andando em cima dos corpinhos das pessoas mortas. Eu queria muito sair do navio, do convés do navio. Aí eu lembro que quando eu tava passando em cima de um cara, ele tentou me pegar e me comer. Parecia que ele tava morrendo de fome. Ele queria se alimentar. Aí eu lembro que ele me mordeu. Aí eu fui lá e matei ele. Não vou falar como, porque é muito pesado, né? Mas eu matei ele e saí do navio. Aí era mó bonito, assim, lá fora. Tinha o céu, o mar. Aí eu acordei depois. Incrível. Então, contar minha história antes que a Yuba me acorde de novo. Tenho uma história, assim, tipo, de terror e uma coisa que realmente me assustou na época e que eu lembro e, tipo, ficou muito marcada. Eu tava na casa de uma amiga, eu tava dormindo lá naquele dia. E, tipo, essa minha amiga, ela era meio doidinha das ideias e ela gostava dessas coisas sobrenatural, tinha várias bruxinhas no quarto dela. E, tipo, a gente era bem nova também, devia ter uns 7, 8 anos. E ela se mudou quando ela tinha 9. Por aí, pá, 7, 8 anos. E aí, a casa dela era relativamente grande. Tinham 2 quartos. Mas eu lembro que ela tinha o quarto onde ela dormia, que era com a mãe dela. E ela tinha um quarto só de brinquedos. Isso, tipo, na casa dela tinha um corredor muito grande. E era um corredor bem longo, que tinha esses quartos. E no final tinha a sala. E tinha uma cadeira de balanço. E você conseguia ver aquela cadeira da porta do quarto da onde a gente dormia, da mãe dela. Minha amiga gostava um pouco de sobrenatural, como eu já falei, isso com 7 anos de idade, porque ela é retardada. E gostava de ficar fazendo aquelas brincadeiras, tipo a brincadeira do compasso, brincadeira de não sei o quê, brincadeira do copo. E ela me convenceu a fazer a brincadeira do copo naquele dia. Não façam, tá, gente? Não chamem essas coisas, porque não vale a pena. Porque elas vêm e os espíritos que estão ali à solta não são espíritos bonzinhos, não são espíritos, ó, gente boa, tá? Porque esses aí já fizeram a passagem. E aí a gente fez, que tinha vindo mais gente também, rolou umas coisas meio estranhas, porque no começo, né, a gente fala assim, ai, tá mexendo com o dedo e tal. E depois começou a ver que não era isso que estava acontecendo. Aí a gente parou a brincadeira, acabou, cada um foi pra sua casa e tal, e a gente ficou. De noite, a gente sem conseguir dormir, porque eram 2 crianças, né, muito retardada, muito energética. Acho que ela falou, vai, vou no banheiro. Beleza. Ela foi no banheiro. E aí, tipo, quando ela voltou muito assustada. Mano, se fuder, o LOL tá aberto. Aí eu falei, se fuder. Oi, amiga. É porque eu tô. Gente, olha só, eu tô com muito medo. Aí eu não quero ver Eu história. eu contando a história de terror da minha vida. A Yuba me vem e põe a porra pra procurar a partida no LOL. E começa a fazer uma coisa muito estranha, vindo lá do fundo. Aí eu parei assim pra ver, nossa, tinha algum vídeo rodando e não tinha nenhum vídeo rodando. E tem uma música muito estranha lá do fundo e subindo, assim, conforme ela tá cantando. Yuba, vai tomando seu cu, mano. Não, deixa eu terminar de contar. Ela voltou e ela voltou muito assustada, falando que ela ouviu um barulho na sala. Aí eu falei, tipo, tá, na casa só tem eu, ela e a mãe dela. Porque o pai dela tinha morrido quando ela era muito nova e tal. E aí, a gente foi olhar. Aí a gente saiu do quarto, foi andando. E a gente conseguiu ver lá do fundo. Você fez isso de novo, né, filha da puta? A gente conseguiu ver lá do fundo que tinha lá a cadeira, tava toda iluminada e tal. E aí a gente olhou assim, tipo, tal, não viu nada. Quando a gente tava voltando, a gente ouviu um barulho. Viramos. E quando a gente foi ver, a cadeira começou a balançar devagarzinho, sozinha. E tipo, ela começou a balançar assim, tal, devagar. E daí ela começou a ficar mais rápida e mais rápida. E aí nisso a gente só falou, foda-se, correu pro quarto de novo, se trancou e ficou ali até de manhã, porque a gente ficou com muito cagaço. Porque aquela cadeira... E ela falou já que aquela cadeira tinha costume de se mexer sozinha. E não tinha como ser vento, não tinha como ser nada, porque, tipo, ela tava bem iluminada pela lua. Ali não passa corrente de ar, porque todas as janelas são fechadas, são só vidros. Tipo, não tem como abrir aquelas janelas, não tem porta lá perto. Então, assim, e era uma cadeira de madeira, assim, sabe? Era meio pesada. Então, foi isso, assim. Se eu lembro, depois disso eu nunca mais dormi na casa dela. E, acho que essa é uma história de terror. É um pouco longa. Sério, eu tô com muito medo, tô arrependida de ter gravado esse vídeo. Eu não vou mais dormir hoje. Mas eu não queria história de terror? Ai, eu tenho essa história de terror. Essa história de terror é bem boa. A sua foi pior do que tu. Sim, não. Eu e a Ari contando história mãe infantil aqui. Aí Chicago chega com uma história mãe. Mas, mano, é a única que eu tenho, tá ligado? Que é bem forte, assim. Você tá bem? Você precisa de um psicólogo. Não, pior que não. Foi um trauma na sua vida. Não, eu sofri traumas bem piores, que daí não foram nem por espíritos, foram por pessoas de verdade, então... Deus que me livre.
temos traumas piores na minha vida. Pessoas de verdade dão histórias de terror de verdade. Sim. Gostaram? A gente é de Oh. mentira? A Filosofia. gente é de mentira. Claro que somos de mentira. Somos apenas ícones do Discord. Somos apenas youtubers, sim. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Nada, é isso aí o vídeo. Não, pelo amor E de Deus, aí eu vou colocar esse bagulho e começou uma puta música. é porque a mocinha do LOL, do Saguão, é tipo. Aí eu coloquei porque eu fiquei com medo. E ela começa, tipo, ela começa bem, bem baixinha, tipo, lá no fundo, assim, do fone, lá no finalzinho, e vai aumentando. E eu falei, tipo, mano, fodeu, meu Deus do céu, o que tá Vai acontecendo? fazer um clima. Abdução ao vivo. Exato. Imagina. Mulher foi gravar vídeo e some. Acabou o vídeo, né? Tem que dar tchau agora. Ah, é. Tchau, Gente. gente. Esse é o vídeo, hein? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso, hein, galera? Ativa É o isso aí, sininho. Façam isso. É. Não se esqueçam que no link na descrição tá pro Discord do canal das meninas. Então, também entrem lá. E deem like, se inscrevam, porque senão a Ari e a Yuba vão puxar o seu pé à noite. Eu vou chamar o Saci pra você. A Ari vai chegar montada no saci pra puxar o seu pé. E a Yuba, ou ela vai ser um rato, ou ela vai estar com uma Annabelle na mão. Meu Deus. Não durmam de luz apagada após ver esse vídeo. Eu tô lançando uma maldição. Se vocês Não dormirem de assistam luz esse vídeo apagada, sozinho. vocês vão. Meu nome Não, é e Samara, eu sabe, tenho 14 anos. eu morri. Teria, eu se sou não morta. tivesse- Sim. Não, e o pior é que, tipo, na Annabelle tem a cena da velha. Ah, não, Para! no Invocação do Mal. Acabou o vídeo. que tem a velha- Acabou o peraí, vídeo. que tem Gente, a velha na não. cadeira de roda. Na cadeira de roda, não, Sim. na cadeira de balanço. Não, a minha Não, cadeira de gente, ó, balanço. tchau. Aí o meu saindo, tchau, beijo na like. Tudo conectado. Ela vai tomar.